Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir é continuação do que ontem ouvíamos, Jesus falando em parábolas. Ontem falava sobre o semeador que saiu a semear e os diversos terrenos onde a semente da palavra de Deus, que é o reino que Jesus anuncia, cai e frutifica ou encontra resistência. Hoje nós vemos esta continuidade com essa comparação com a lâmpada, com a luz. Então, no meio de todas essas dificuldades, embora a semente também seja pequenina, morre para frutificar, ela se torna, para quem acolhe o reino de Deus e produz os frutos, uma luz para os irmãos. Esta lâmpada, que não é escondida debaixo da cama, mas colocada num candeeiro para iluminar. E então esta palavra, o reino de Deus, deve ser testemunhado e anunciado por todos nós, deve ser manifestado. E Deus vai abençoando e fazendo com que aquele que tem e produz frutos tenha cada vez mais. Desde que nós vivamos nesta docilidade à ação do Espírito e cresçamos, como nós ouvimos na primeira leitura, vivendo nestas três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Virtudes teologais porque não são fruto de um esforço humano, são dom de Deus, mas são acolhidos pelo ser humano, e Deus transforma em méritos nossos a sua graça, o seu dom. Esse trecho da carta aos Hebreus que nós ouvimos hoje fala que nós temos agora plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, só eles entravam no Santo dos Santos, no templo, e ofereciam sacrifício por si e por todo o povo. Mas o povo ficava do lado de fora, e nem era toda hora também que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Mas agora está dizendo que esse sangue de Jesus, Jesus, nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina. Havia uma cortina que separava, quer dizer, através da sua humanidade. A carta aos Hebreus compara então a cortina com a humanidade que o Verbo de Deus, o Filho eterno de Deus, assumiu ao entrar na nossa história, na nossa vida, neste mundo. Então é através da humanidade de Jesus que nós podemos ter acesso ao santuário, a Deus. Jesus é o grande sacerdote, é o sumo sacerdote, é o único mediador entre Deus e a humanidade, constituído sobre a casa de Deus. Podemos nos aproximar dele com o coração sincero, cheio de fé. É a primeira afirmação aqui do autor da carta aos Hebreus. Com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura, uma alusão ao batismo que nós recebemos. Vivemos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza que nós temos daquelas coisas que nós não vemos. É uma virtude teologal. Nunca agradeceremos suficientemente por estarmos reunidos aqui pela fé que nós recebemos. É uma graça de Deus e é também uma grande responsabilidade. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança. É a outra virtude teologal. Então, ao lado da fé, sem desânimo, o que tira de nós todo desânimo, toda tristeza, é a esperança, porque é fiel quem fez a promessa. A esperança é o retrato daquele que coloca a sua confiança em Deus. Quem coloca a sua confiança em Deus é cheio de esperança, mesmo em meio às tribulações, dificuldades da vida, pandemia, seja lá o que for, perseguição, fracassos, doença, incompreensão, qualquer desânimo, né? Então continuemos a afirmar a nossa esperança, fé e esperança profundamente ligadas. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras, a terceira virtude teologal, né? Sermos atentos, parece até o que o Papa Francisco tem dito hoje, né? A cultura do cuidado.
Sejamos cuidadores uns dos outros, atentos uns aos outros, é a expressão que está aqui, para nos incentivar a caridade e as boas obras. A caridade é a virtude teologal por excelência, a rainha de todas as virtudes, porque Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. A caridade é o amor, Nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então sejamos atentos à caridade fraterna. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. A assembleia são esses espaços de oração, a nossa celebração litúrgica, a Eucaristia. Antes procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais quando vedes o dia aproximar-se, o dia da graça, do comparecimento diante do Senhor. Então, vivendo com essas 3 virtudes teologais, que são o distintivo do verdadeiro discípulo missionário de Jesus Cristo, fé, esperança e caridade, nós seremos como lâmpadas colocadas no alto para iluminar, não por nossos méritos ou porque nós fazemos uma porção de coisas, mas pela graça de Deus que opera em nós e que ilumina esse mundo muitas vezes envolto em trevas. A igreja celebra hoje essa memória litúrgica do grande santo e doutor da igreja, o mais sábio dos santos, o mais santo dos sábios, como se disse. Santo Tomás de Aquino era de uma família nobre, no sul da Itália, região de Nápoles, e era o filho caçula, e foi colocado então junto ao mosteiro de Monte Cassino como oblato, para que pudesse receber também a formação, e quem sabe, se sentisse vocacionado, podia ali abraçar a sua vocação. Era um mosteiro de prestígio, aquela abadia de Monte Cassino dos beneditinos. Outros filhos já tinham outros encaminhamentos, mas Tomás ali teve uma grande amizade com os monges. Mas aquela época também era uma época turbulenta do ponto de vista político. A gente às vezes pensa que é só o nosso tempo que é confuso. Também naquela época havia confusão, havia um conflito do imperador Frederico com o Papa, e depois até de uma ocupação daquela abadia, os monges foram dispersos, os estrangeiros, ficaram só os outros, e Tomás então voltou também para a sua casa, mas foi encaminhado pelo pai para estudar em Nápoles, E em Nápoles, numa faculdade não ligada ao Papa, porque aquela região estava sob o domínio do Frederico, que era opositor do Papa, e ele teve contato então com os textos de Aristóteles, algumas traduções de Aristóteles, que era um autor mal visto naquela época, porque os muçulmanos costumavam usar Aristóteles para argumentar contra o cristianismo, Mas Tomás de Aquino teve o contato e percebeu a riqueza daqueles textos e como eles poderiam ser retamente utilizados. Isso foi importante para o jovem Tomás de Aquino. Tem gente que às vezes já tem prevenção contra determinados autores, mas quando nós examinamos tudo à luz de Deus, buscando a sabedoria e a vontade de Deus, nada nos faz mal, porque vamos ter o discernimento e a sabedoria de separar o certo e o errado. Tomás tem a clareza de que toda a verdade, venha dita por quem quer que seja, sempre pertence a Deus. Até se o demônio falar alguma verdade, ele, como é pai da mentira, é porque ele roubou, mas é verdade, a verdade pertence a Deus. Tomás de Aquino era muito tranquilo, por isso um homem muito aberto, um homem capaz de dialogar, mas um homem de oração, de humildade. Tomás, em Nápoles, vai entrar em contato também com os dominicanos, a ordem dos frades mendicantes ao lado dos franciscanos, que começaram há pouco tempo, e fica encantado pelo carisma dominicano. Ali ele parece que se encontra um testemunho de simplicidade, de pobreza, ao mesmo tempo uma vida de oração, de pregação daquilo que foi contemplado, de celebração litúrgica, de investigação científica da ciência sagrada. Enfim, Tomás se sentiu atraído e quis entrar para os dominicanos. E
Essa notícia, é claro, não foi muito bem vista na sua família, porque eram frades muito simples, os dominicanos, né? E a família imaginava para Tomás um outro caminho. Quando ele estava a caminho, então, para ir se formar com os dominicanos, os seus familiares organizaram, com o apoio do imperador, um sequestro. Tomás de Aquino foi sequestrado pelos seus irmãos e por outros e levado cativo para um castelo da família, onde ele permaneceu por mais de um ano preso, né? Uns 15 meses, né? E se tentou fazer, inclusive com o apoio da própria mãe, né, de ser preso, mas não foi possível demovê-lo. Todas as tentativas foram infrutíferas e por fim a mãe e os outros tiveram que aceitar. E ele então vai para os dominicanos, que também, temendo a ingerência da família, vão enviar Tomás de Aquino para Paris, universidade de grande prestígio naquele tempo, onde ele vai estudar e depois ir até para Colônia, na Alemanha, onde também vai estudar e ter um encontro com Santo Alberto Magno, grande dominicano, doutor da igreja, e que teve contato também com a obra de Aristóteles, um grande cientista, um homem de conhecimento enciclopédico, Santo Alberto Magno. Os dois se tornam grandes amigos e Tomás vai assimilando cada vez mais o conhecimento filosófico, teológico. Tinha fama de ser assim mais recolhido, silencioso, embora muito agradável, de convivência agradável, e alguns até brincavam, mexiam com ele, dos colegas, que ele era um boi mudo, né? Porque ficava no silêncio, tanto pela sua força, pela sua consistência corpórea, como também pelo seu recolhimento. E conta-se que Santo Alberto Magno diz: esse boi mudo vai mugir e o seu mugido será ouvido no mundo inteiro, porque percebia já no seu discípulo e amigo as qualidades que Tomás revelaria cada vez mais. Volta a Paris e torna-se doutor em teologia e passa a ensinar com 31 anos de idade na Universidade de Paris. Tomás tem ali um ministério importante, depois é chamado de volta para a Itália, serve ao bispo de Roma, aos papas que vão encarregá-lo de várias funções, e ele colabora, escreve para a festa de Corpus Christi, hinos, textos, né? Vai produzindo a sua obra filosófica, teológica, faz um comentário dos evangelhos, né? Para a pregação dos padres, sua obra vai crescendo, tanto na ordem como também na igreja. É até escolhido para funções, recusa ser o abade de Monte Cassino, porque morre o abade lá, pensa em nomeá-lo, ele não aceita, quer continuar na sua vida com os dominicanos, recusou também o episcopado, continuou ali naquela sua função, volta novamente a Paris, no momento lá de controvérsias, vai escrevendo, além da Summa Contra Gentiles, que é justamente um trabalho para aqueles que eram missionários e que iam entrar em contato com os muçulmanos, que tinham já um pensamento também desenvolvido a respeito de razão, de fé. Tomás de Aquino vai mostrar que não há oposição entre fé e razão, não há oposição entre fé e ciência, mas que ciência e razão retamente ordenados não se opõem à fé, mas também vão ser reverentes em relação à fé. Não podem pronunciar a palavra da fé, mas não podem também dizer que a fé seja absurda. A fé é razoável, é plausível. Tomás de Aquino vai escrever também a Suma Teológica, porque ele vai ser também chamado para organizar depois cursos em Nápoles, e ele pensa naqueles que têm dificuldade para o ensino, para o estudo teológico. Então, curioso, a Suma Teológica ter sido escrita para iniciantes. É um texto extremamente exigente, mas Tomás vai cada vez mais cativando aqueles ambientes universitários do seu tempo, mas sempre dentro de um clima de oração, né? Conta-se que em alguns momentos Tomás se recolhia e chegava a colocar a cabeça junto do sacrário, né? Tomás costumava também
levantar cedo para ir rezar e conversar com o crucificado, né? Ele vai dizer: quem quiser a perfeição é só contemplar a paixão, a cruz de Jesus, e tudo que Jesus rejeitou na cruz, rejeitar também, e tudo que Jesus desejou, desejar também. É um homem identificado realmente com o Cristo, e mesmo quando se levantava para essa oração, ele cuidava de voltar depressa para a cama antes do despertar dos companheiros, para que não soubesse que ele estava ali recolhido na oração e ia com o seu dia. Enfim, Tomás vai produzir uma obra que vai ter uma enorme influência na história da igreja. O Concílio Vaticano II cita Santo Tomás abundantemente nos seus textos. O Papa Francisco cita muito Santo Tomás de Aquino nos seus textos, nas suas encíclicas, nas suas exortações. E vai ter então essa marca na história da igreja. Mas ao final da sua vida, ele tem uma experiência mística e numa celebração, contemplando o Senhor, depois dessa celebração, ele não consegue mais escrever nem ditar as suas lições para os copistas que redigiam. Ele diz: fica quieto, fica recolhido, e depois ele vai confiar ao frade que o acompanhava, mas proibindo que ele dissesse qualquer coisa enquanto vivo estivesse Tomás. E ele disse que considerava tudo o que ele fez palha, ele não podia mais escrever, né? Pela sua experiência mística, pelo que ele viu de Deus. Mas a sua obra tem um reconhecimento enorme, mais tarde será canonizado, e a sua obra é muito valorizada pela igreja, é considerado doutor comum, doutor angélico, capaz de grandes sínteses e que ilumina a doutrina católica. Agradeçamos a Deus por esse frade que viveu essas virtudes teologais que nós aqui mencionamos na carta aos Hebreus: a fé, a esperança, a caridade. Um homem devotado à igreja, devotado à oração, devotado à ciência sagrada, devotado à pregação, e um homem profundamente humilde. Ao mesmo tempo que era grande do ponto de vista intelectual, era humilde na sua conduta e no trato com as pessoas. Que Santo Tomás interceda por nós nesses tempos desafiadores, para que nós também sejamos como ele, pessoas capazes de diálogo. Na universidade que ele frequentava, era um homem de diálogo. Ele tinha a paciência de dialogar com os que estavam diferentes e argumentava com paz. Não era o homem da violência, era o homem do diálogo franco, aberto, acreditando na verdade, acreditando na beleza da fé, da esperança e da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.